Parece que toda aula que seja dada hoje a respeito de processo civil, a gente tem a necessidade de tratar do novo Código de Processo. Antes havia uma descrença bastante grande a respeito da aprovação desse projeto. Imaginava-se que ia ficar, que era mais para inglês ver, para dizer que havia um trabalho nesse sentido de mudança, etc. e tal, mas fomos, pelo menos eu fui surpreendido com a rápida aprovação no Senado. Então agora começa a dar mais credibilidade às notícias, corre nos bastidores a ideia de que será aprovado sim na Câmara e possivelmente em 6 meses, 1 ano, não sei, tudo isso é futurologia, é incerto, mas pelo menos nos obriga a olhar para esse código, ver o que ele nos diz, e a gente já vai se acostumando com relação às novidades que ele introduz. Mas ainda que ele não seja aprovado, imaginemos que realmente nada vá adiante, é uma nova legislatura, deputados novos, não se sabe como é que vai ser o encaminhamento das coisas lá no Congresso. Mas mesmo que ele não seja aprovado, o olhar sobre esse código já é interessante. Por quê? Porque a comissão de juristas que elaborou, ela mesmo já teve até uma palestra aqui, um curso na associação sobre o novo código, esse projeto, com a participação dos juristas que compuseram a comissão coordenada pelo ministro Luiz Fux. Foi dito que não se tentou mudar radicalmente o sistema, o próprio código, a estrutura que a gente conhece em termos de processo civil será mantida, mas o que se tentou fazer foi acolher a orientação dominante da jurisprudência e também da doutrina a respeito de temas às vezes mais complexos, que geravam dúvidas, além de simplificar e acelerar algumas coisas. Então, nesse aspecto, ainda que ele não seja aprovado, é interessante a leitura do código, porque ele retrata, talvez, a orientação dominante da jurisprudência. Então, imagino eu como advogado, se também advogo, estou diante de uma situação, às vezes um pouco mais complicada, ou que há uma divergência na doutrina, eu certamente citaria, olha, a propósito, o novo código já acolheu tal orientação, esse é o sentido majoritário da doutrina, então isso justifica olhar para ele. Então, quando eu pensei em preparar essa aula, meu enfoque foi realmente voltado para a análise das questões probatórias mais interessantes. Algumas eu não tinha condições de avaliar todas, mas eu tentei pensar as que eram mais interessantes e que realmente tratassem de temas atuais, seja com o novo código, seja com o código antigo, todas elas são importantes. Então, rapidamente, só para apresentar, para vocês terem uma ideia como é que vai ser, eu elaborei um sumário. Primeiro a gente vai tratar dos escopos da reforma, que eu já estou mais ou menos falando, mostrar que foi mantido o sistema de valoração da prova, fazer alguns rápidos comentários sobre as alterações que foram feitas visando a celeridade do processo. Vamos ver questões relativas aos poderes instrutórios do juiz, revelia, prova emprestada, prova ilícita, a questão sempre complexa e, sobretudo, dependendo se estamos na posição de advogados do autor ou do réu, da inversão e o momento da inversão do ônus da prova, e uma rápida passagem sobre direito intertemporal. Então, vamos lá. Um dos principais fundamentos da reforma que justificaram a mudança do Código de Processo Civil, dito pela própria comissão, foi a preocupação com relação à celeridade do processo. E aí, lembro até o professor José Rogério Cruzitucci, que virá aqui nesse curso, ele até escreve bastante sobre a questão do tempo e o processo. Há algum tempo ele vem escrevendo que é preciso evitar que o processo seja visto como uma fonte perene de decepções, porque realmente hoje entra-se com o processo, mas não se sabe quando vai acabar, e aí justiça tardia não é justiça, né? Então essa realmente foi uma das preocupações ditas pela comissão de juristas que elaboraram o código. Só que há um pequeno probleminha aí, que são as questões estruturais relativas à celeridade. De nada vai adiantar mudar
lei, mudar código, se não der estrutura para os julgadores julgar, para os serventuários trabalharem, computadores, há locais que ainda falta um computador por pessoa. Então, realmente, a intenção é boa, mas o problema parece um pouco mais embaixo. Vamos torcer para que também haja mudanças nesse sentido. Outro escopo fundamental que atende ao momento em que se encontra a ciência processual, que é a efetividade do processo. A efetividade do processo está incluída dentro de um contexto da evolução do processo civil, naquilo que se chama de instrumentalidade do processo, quando se tem muita consciência de que o processo é um mero instrumento de realização do direito material. Então, não basta só ser um instrumento, ele tem que ser efetivo para atender aquilo que ele se propõe, que é permitir que o processo seja capaz de assegurar a efetiva realização prática do direito material. O processo não é só mais visto como um local em que se resolve os conflitos, deve se resolver com justiça, atendendo realmente aquilo que o direito material imaginava. Para isso, é necessário que se tenha muita atenção para os fatos que estão sendo discutidos, porque a atividade do juiz passa a ser analisar a norma jurídica aplicável àquele caso e quais os fatos que subsumem naquela hipótese normativa. Então, é fundamental que haja cada vez mais um incremento dos poderes do juiz com condições de buscar a verdade dos fatos. Então, a cognição, né, o processo de conhecimento propriamente dito, a cognição é essa atividade do juiz de análise dos fatos, tentar valorando provas, etc. Essa, só uma ressalva, a busca da verdade, vocês já sabem, é uma verdade relativa, a verdade possível, porque a verdade como conceito absoluto nunca é alcançada, tampouco a certeza. Então, um norte sempre será um norte, a verdade não pode ser uma busca louca, porque nunca se sabe se conseguiu atingir ou não. Além disso, busca-se simplificar e modernizar o processo, mantendo o que funciona, introduzindo no código orientações adotadas pela jurisprudência dominante. No novo código, o sistema de valoração da prova que conhecemos, ele é mantido. Não há grandes mudanças, e só para relembrar, a valoração da prova é a atividade do juiz, que está voltada a analisar todas as provas produzidas, fixando a eficácia persuasiva de cada uma delas. Ou seja, qual a força probante dos meios de prova que foram trazidos, cotejando um e outro para ver qual que deve preponderar. Isso basicamente é a valoração de prova. Há sistemas em que o juiz ele não valora, ele apenas interpreta o resultado e vai à lei para buscar qual que deve ser o valor desse resultado encontrado. Há situações em que o próprio ordenamento fala, não o nosso, mas se tiver, vamos dar exemplos antigos, ordenações, coisas, um depoimento de testemunha católica, esse depoimento vale 1. Aí estou lembrando um pouco a questão da prova tarifada. Se for um depoimento testemunhal de um escravo, vale 1,5, meio apenas, ou nem isso. Então, ele apenas identifica qual é o resultado. Mas isso para nós realmente não traz muito interesse, só lembrando os sistemas. O sistema adotado no Brasil é a persuasão racional ou livre convencimento motivado, cujos fundamentos são a liberdade para julgar de acordo com a influência que o resultado de cada meio de prova exerce na formação da convicção, com a obrigação de fundamentar. E o juiz faz isso para que seja apreciado pela segunda instância e para que a sua decisão seja pautada por critérios de racionalidade. Isso é o sistema processual em geral no Brasil, com exceção do júri, em que ali é assim um livre convencimento sem a necessidade de fundamentar. A decisão ela não é fundamentada, mas é uma exceção. Vale a regra geral de que o juiz ele tem liberdade para apreciar tudo, desde que ele fundamente. Há algumas exceções, também com relação à testemunha, que para provar a existência de contrato com valores superiores a 10 salários mínimos, não se admite a prova exclusivamente testemunhal. Essa restrição ela é um resquício do sistema de prova legal, em que havia realmente essa vinculação
do resultado da prova, o que ela poderia provar ou não, e foi mantida pelo projeto de novo código. Então, eu trouxe eu acho que sempre que a gente fala de projeto ou de artigos, interessa ver o artigo também, né? Então, havia uma redação original do projeto, passou pelo Senado que já modificou. Eu estou tratando da redação atual do projeto, já modificado, que está na Câmara. O artigo 355 do projeto modificado diz que o juiz apreciará livremente a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará nas sentenças que lhe formaram o convencimento. Eu destaquei essa parte porque é algo que não havia no Código e que durante algum tempo gerou discussão, se a prova que você produziu poderia ser utilizada contra você, que seria injusto, você estaria piorando sua situação e que não é assim que as coisas funcionam. Mas esse artigo ele vem simplesmente acolher uma orientação dominante, pacífica, tanto da jurisprudência como da doutrina, no sentido de que o que interessa são as provas que estão nos autos, e elas, uma vez estando nos autos, elas não estão vinculadas à parte que a produziu. Elas servem para o convencimento do juiz, que pode apreciar de qualquer maneira, inclusive contra. No STJ eu destaquei um julgado que diz exatamente isso. Constando dos autos a prova, ainda que desfavorável a quem a tenha produzido, é dever do julgador tomá-la em consideração na formação do seu convencimento. É relatada pelo ministro Salvo de Figueiredo Teixeira. Outra mudança que o Código traz, é uma mudança também em termos, ele acaba adotando aquilo que já está no novo Código Civil com relação à confissão. A confissão durante muito tempo era vista como o principal meio de prova. Se tivesse a confissão estava tudo resolvido, e as coisas não são bem assim. O artigo 203 do novo Código Civil já mostra isso, relativiza as coisas. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados. Na verdade, já é assim que as coisas funcionam, mas está explícito. Parágrafo único também fala: se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que se pode vincular o representado. E essa ideia é encampada integralmente pelo projeto no artigo 378, em que é praticamente reproduzido esse texto. E aí eu faço a ressalva que o juiz pode desconsiderar a confissão caso exista nos autos outros elementos probatórios em sentido contrário. Imaginando uma hipótese ilustrativa, que só para deixar clara essa ideia, é evidente que a força probante da confissão é enorme, etc., mas há situações, isso não, é importante que fique claro que não vincula o juiz à confissão. Imaginemos uma hipótese de ação de investigação de paternidade, em que chega assim no depoimento pessoal do réu, ele fala assim: eu sou o pai da criança. Ele assume. Só que há nos autos um exame de DNA falando que ele não é o pai da criança. Hoje o avanço da medicina, etc., é suficiente para que o juiz não reconheça aquilo que foi confessado como verdadeiro, porque há algo muito mais importante do que a confissão, que é o exame de DNA, que é a prova máxima para esse tipo de assunto. Então é só um exemplo para mostrar que realmente a confissão tem essa eficácia limitada. Visando a busca da celeridade do processo, o novo código traz introdução que acho que demorou já para existir, até mesmo que ele não vingue, eu não vejo a existência de problemas na utilização desse tipo de procedimento, que é a oitiva por videoconferência de testemunha. O princípio da imediatidade ou da oralidade, que supostamente impediria essa realização de videoconferência, eu acho que ela já foi relativizada há muito tempo. Se escuta testemunha por carta precatória, por carta rogatória, eu acho que
o próprio sistema ele já tratou de relativizar a importância desses princípios que existem, mas seriam quase subprincípios, o da oralidade, da imediatidade, e veio muito bem o projeto para dizer que as testemunhas podem, na audiência de instrução, perante o juiz, depõem, exceto que diria outra comarca ou sessão judiciária, que pode ser feito por videoconferência, impondo, no parágrafo 2º, a obrigação de ser mantido o aparelho em cada juízo, etc. Tal. Então, aqui vem de encontro àquilo que eu venho falando com relação à estrutura. Não basta falar, precisa estruturar, precisa ter equipamento para fazer esse tipo de atividade. Então, é algo que, se vingar, eu acho que é novo, acho que realmente deve ajudar a acelerar vários processos, porque bem sabemos a demora que é a expedição de uma carta precatória para ouvir testemunha, quanto tempo que, às vezes anos, para conseguir ouvir uma testemunha. E aí é interessante que, passando tanto tempo assim, a própria qualidade, não é só a questão da celeridade do processo, também aquela busca da efetividade fica comprometida, porque se demora 3 anos para ouvir uma testemunha, depois do fato ocorrido, é evidente que a memória dela já não é mais a mesma, não tem mais aquele nível de minúcia para tratar do assunto. Então, é uma mudança que atende aos 2 requisitos principais, que são a celeridade e a efetividade. Outra alteração que visa a busca da celeridade no processo é a fixação do prazo extra que o juiz determina que seja entregue o laudo pericial. É muito comum o perito, hoje em dia, o juiz determina lá, tem 3 meses para apresentar a perícia. Aí ele vem e fala, não consegui, porque eu não tinha condições. Ah, tá bom, então mais 3 meses. E assim fica, sem nada muito... Depende muito da atividade do juiz. O código o projeto entendeu que seria mais conveniente fixar que esse prazo só poderia ser concedido pela metade. É o que diz o artigo 460, metade daquilo que havia sido fixado. Se eram 2 meses para apresentar, pediu prorrogação, tem mais 1 mês só. E se não apresentar? Se não apresentar, o perito é substituído. O juiz tem que ser firme. Mas o projeto modificado no artigo 453, é claro, nesses casos, deve haver a substituição do perito. Vamos ver. Se a intenção é boa, se vai funcionar, temos que aguardar. Então, agora passando para as alterações que visam a efetividade do processo, a gente tem aqui um acréscimo de sanção ao perito que não é muito fiel à verdade das coisas. Então, há uma preocupação, né, que cada vez mais o perito, enfim, qualquer um que atue no processo corresponda com lealdade e com veracidade, ele inclui como sanção a comunicação ao respectivo órgão de classe, imaginando um médico, seria o CRM, imaginando a suspensão mesmo das atividades desse profissional que tentou praticar um ato até atentatório à dignidade da justiça. Então, tem várias sanções, e essa foi um acréscimo apenas reforçando a preocupação com a efetividade do processo, com a busca da verdade de fato. Né? Então, há também um fortalecimento dos assistentes técnicos. A inclusão do parágrafo... eu destaquei o que é novidade, o resto muda um pouco o texto, mas já existia em linhas gerais a mesma coisa. Agora, no parágrafo único do artigo 451, se for mantido esse número, está dito que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Porque é muito comum o perito, estou aqui realizando a perícia. Como assim está aí? Não me programei. Não, mas avisei. Então, a preocupação realmente é deixar tudo redondinho. E essa preocupação com assistente técnico, na minha opinião, é fundamental, porque durante muito tempo havia um certo preconceito, e acho que até hoje existe, com relação ao parecer do assistente técnico. Quase algo pro forma, que pouca significância assume no processo, e as coisas eu acho que não deveriam ser bem assim. A gente
sabe que o parecerista, o assistente técnico, ele é contratado pela parte, mas ele tem um compromisso com a atividade profissional dele. Se for um contador, ele responde perante seu órgão de classe; se for um médico, a mesma coisa, um dentista, um engenheiro. E eu acho que é evidente que há profissionais de todos os gêneros, mas não se pode imaginar que alguém vai escrever algo contra a sua própria ciência. Mais ainda quando se tiver como assistente técnico figurões, professores da área. É muito comum, em casos em que envolve assistência judiciária, assistência gratuita, quando há perícia, uma situação de erro médico, por exemplo, quem vai realizar a perícia é o órgão oficial, o IMESC, aqui em São Paulo. Dependendo das partes envolvidas, o assistente técnico é uma pessoa de muita qualidade, muito mais qualidade, sem desmerecer, os órgãos oficiais fazem o que podem, mas de muito mais qualidade do que o próprio perito que vai atuar no caso. Então, o juiz ele tem que ter essa sensibilidade para poder analisar também os predicados de cada uma das pessoas que estão atuando ali no processo, dando maior força probatória, maior força probante, maior eficácia para o próprio parecer, sem que isso represente nenhum problema. Já há decisões que falam que o juiz não é um mero homologador de laudos, né? Então, de fato, essa é uma situação bem... Até lembro um caso em que eu atuei também sobre investigação de paternidade. Na verdade, a ação era de indenização por dano moral, porque havia saído o resultado do exame que afirmava que o suposto pai não era pai da criança. E aí, em outro laboratório, veio o laudo falando que sim, é pai da criança. Que fizeram, o casal entraram com ação contra o meu cliente, falando que o nosso laudo estava errado, o laudo do meu cliente estaria errado, simplesmente porque ele falou que não é, e o outro falou que era o que eles queriam ouvir. Então, já dá uma briga boa. Eram 2 laboratórios grandes envolvidos, seria difícil simplesmente realizar um terceiro laudo em outro laboratório para confirmar, e sobretudo para ver se havia erro, quem errou e se isso era suficiente para gerar até a indenização, porque às vezes é um erro previsível. Mas vou explicar o que aconteceu para vocês entenderem o que eu estou falando, como é importante alguém com qualidade técnica participar e o juiz ouvir professores, etc. O suposto pai da criança, na verdade, a dúvida é se era pai, o pai que criou, ou alguém da linhagem paterna. E aí o cromossomo Y, que é a contraprova que foi feita, é o mesmo, tanto do avô masculino como do tio, etc. Então, a contraprova que o laboratório que falou que filho fez, ele fez no cromossomo Y, o que para essa hipótese não seria suficiente. Mas é algo que exige uma perícia complexa, uma situação bastante grande, dependendo se é um caso que vai com assistência gratuita, realmente o perito do órgão oficial talvez não tenha a mesma habilidade do que pessoas mais gabaritadas. Então, o fortalecimento do assistente técnico é essencial, é preciso acabar com o preconceito e também é preciso buscar profissionais à altura, não basta qualquer um também para ganhar essa força toda que eu estou falando. Mais uma introdução tecnológica que visa a efetividade, porque permite que o próprio Tribunal Superior faça uma análise da audiência de instrução e julgamento e não simplesmente lendo o termo. Agora há a possibilidade de gravação da audiência com o artigo 351 do projeto, e essa gravação pode ser feita inclusive sem autorização judicial. Se quiser ir lá com o gravador, pode chegar, não precisa nem avisar, nem nada, o código permite essa gravação. É algo que pode dar muita briga também, em razão disso, mas... Direito à imagem, Bom, mas se for gravado... Se for áudio, mas direito à voz, não sei. Aí, enfim, mas é um mundo que se abre diante dessas novidades. A gente vai ter que acompanhar como é que vai ser a evolução da doutrina e da jurisprudência, mas eu vejo com bons olhos essas tentativas de incrementar a efetividade. Mas tem muitos que já fazem isso aí. Fazem, né? Juizado especial é muito comum, então... Mas às vezes você faz uma audiência... Juizado especial é só isso. Só isso? Só isso.
Então, eu acho que não vejo muito problema. Eu acho que simplesmente o código ele vem no sentido daquilo que tem aumentado e eu torço que seja assim, é uma tendência. Bom, o projeto também faz referência a algo que está muito comum se falar e gerou durante o tempo até uma reação forte, mas que é com relação à postura do juiz diante do processo. Aquela figura clássica do juiz inerte, atendendo ao princípio dispositivo, que diz respeito ao direito material das partes que podem dispor, então elas mesmo deveriam determinar aquilo que vai acontecer no processo. Isso está acabando. No processo civil moderno, o juiz ele é visto como um agente da justiça. Ele tem poder-dever de produzir novas provas, ainda que não requeridas pelas partes. Isso às vezes soa meio assustador, porque supostamente o juiz deixaria de ser imparcial, ele estaria tomando o lugar de uma das partes, etc. Mas não é esse o entendimento que tem sido adotado, porque além do interesse das partes, o que está em jogo é a dignidade da jurisdição, é a efetividade do processo, a realização do direito material. Se o juiz não está convencido, se o juiz sente necessidade de novas provas, ainda que não requeridas, ele tem sim, e já tem hoje, esse poder de produzir novas provas. Então, o artigo 118 do projeto, ele mostra bem ele pode não só produzir, como alterar, aumentar os prazos processuais. Ele, por exemplo, prefiro fazer oitiva primeiro o testemunho, depois a gente faz a perícia. Se o juiz assim decidir, ótimo, porque ele acha que naquele caso é mais adequado, porque a testemunha está doente, ou porque, seja qual for o motivo, ele tem essa liberdade de atuar ativamente com relação às provas que são produzidas e ele tem, inclusive até eu trouxe aqui um julgado do STJ, que alguém ficou indignado com a postura do juiz, falando, olha, não pode, então entraram com mandado de segurança contra ato judicial, falando que o juiz determinou a produção de novas provas e que não precisava, porque ninguém requereu e talvez a questão fosse só de direito, então para que isso? E aí o STJ confirmou, falando que o juiz deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento. Então a relatora é a ministra Nancy Andrighi, no agravo regimental, no recurso de mandado de segurança número 30607 do Rio Grande do Norte. Então, o que o projeto fez foi simplesmente acolher uma orientação que tem sido cada vez mais pacífica na jurisprudência e na doutrina. Eu acho que a doutrina está bem avançada com relação a esse assunto. A única restrição que a doutrina faz e que continuará valendo se o projeto for aprovado mesmo, é que essa iniciativa está restrita aos fatos deduzidos no processo. O juiz não pode querer falar, peraí, vocês estão discutindo isso, mas deixa eu dar uma olhadinha por aqui, se vê se eu não tenho direito por lá. Não, os fatos que foram apresentados que se tornaram fatos controvertidos, questões relevantes a serem decididas, são sobre esses fatos que serão produzidas as provas. Então, o objeto da prova é uma questão fática relevante, então é um fato controvertido que as partes trataram. O poder instrutório do juiz ele é tão grande que mesmo nas hipóteses de revelia, hoje já é admitida a iniciativa probatória do juiz, sobretudo quando os fatos alegados na inicial, quando os fatos forem inverossímeis. O juiz fala, isso aqui não parece que é bem por aí. Por mais que o réu não tenha aparecido, o juiz pode e deve produzir provas de ofício para confirmar a veracidade daquelas alegações que não lhe parecem muito confiáveis. E nessa linha vem o código. Se o réu não contestar a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, desde que as alegações sejam verossímeis. Essa
condição, ela parece que se for verossímil já está resolvido, então nada mais precisa ser feito, o fato é considerado como verdadeiro, ponto final. É apenas aparente essa impressão, porque o próprio artigo 331 fala em presume-se, é uma presunção simples, que ela admite prova em contrário. Prova em contrário por quem? Se é verossímil, o juiz não vai produzir de ofício, mas a qualquer momento pode o réu revel voltar aos autos e produzir provas. Por isso que se fala que a revelia ela gera uma presunção simples de veracidade dos fatos verossímeis, mas ela gera a inversão do ônus da prova. Se antes era o autor que devia provar o fato constitutivo, agora compete ao réu mostrar que aquele fato não é verdadeiro, ou mostrando a sua inexistência, ou então trazendo fatos impeditivos, modificativos e extintivos de direito. Mas aí a gente tem uma verdadeira inversão do ônus da prova. Compete ao réu aparecer e provar que as coisas não são bem assim. O próprio STF já simulou esse entendimento, então, ainda que não seja aprovado o novo código, é isso que prevalece já hoje. Então, a súmula 231 diz: o revel, em processo civil, pode produzir provas desde que compareça em tempo oportuno. Claro, não adianta chegar em fase de recurso especial, não vai conseguir produzir prova nenhuma, mas se não tiver sido sentenciado o caso, ele pode chegar, e se der tempo, vai depender do momento processual. Então, o artigo 336 do projeto é nesse sentido. Ao réu revel será lista a produção de provas contrapostas àquelas produzidas pelo autor, desde que se faça representar nos autos antes de encerrar-se a fase instrutória. Realmente não haveria muito sentido, né? Agora, isso é novidade legislativa, mas não assusta, porque a doutrina e a jurisprudência já entendem a possibilidade da utilização da prova emprestada. Hoje não existe dispositivo de lei que diga nada a respeito da prova emprestada. O fundamento que hoje utiliza é o artigo 332 do Código de Processo Civil, que é bastante amplo, no sentido de que todas as provas podem ser produzidas, desde que sejam moralmente legítimas, são hábeis para provar a verdade. É exatamente esse o texto, moralmente legítimas, é a única condição. Então a prova emprestada se situa naquilo que se chama de prova atípica. Não está regulado no Código, mas ela assume. E o artigo 356, que é o único também que trata do assunto, até acho que foi bastante tímido o projeto, ele poderia ter ido além, especificando algumas questões um pouco mais complexas que hoje já existem, que do jeito que está vão ser mantidas, a gente vai tratar um pouco delas para ilustrar. Mas qual que é a definição da prova emprestada? É aquela produzida em um processo e utilizada em outro. Basicamente é isso. O artigo 356 fala: o juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Aqui é fundamental a gente atentar para essa questão do contraditório. A gente já volta a ele. Então vamos lá. A definição mais clássica é a prova produzida em um processo, que é chamado de processo fonte, e é utilizada em outro, que é o processo receptor. As características para a gente identificar se aquela prova é uma prova emprestada propriamente ou não. O que se deve olhar é se o conteúdo da prova no processo fonte é diferente do processo receptor. O que eu quero dizer com isso? Se uma prova pericial é produzida num processo, ao ser levada para outro processo, ela vai ser trasladada em forma de documentos. Então ela é uma prova, ela assume a característica de prova documental, se fala em prova meramente documentada da perícia realizada, mas ela tem forma diferente do conteúdo. Se é um documento que está no primeiro processo, ao ser levado para o outro, isso não é uma prova emprestada, é o mesmo documento que foi levado. Então, aí não tem que se discutir a respeito de prova emprestada. Essa é a característica importante. Então, esse é o exemplo que eu falei, da questão do conteúdo, da prova documentada.
E a prova documental não será uma prova emprestada, porque o seu conteúdo é igual à forma. Quais são os fundamentos, a razão de ser, e por que a doutrina, a jurisprudência buscaram criar essa figura da prova emprestada? O primeiro deles, bastante simples, é o da economia processual, que visa a celeridade do processo, bem de encontro aos escopos da reforma, no sentido de que, para que produzir uma nova perícia se já temos uma perícia pronta? Vai demorar tempo, para que ouvir de novo a testemunha se já tem ela pronta, etc. Então, é para ganhar tempo, a prova está produzida, vamos aproveitá-la. Esse é um dos fundamentos. E o outro é a própria busca da verdade, que atende àquele escopo de efetividade do processo. Por quê? Porque muitas vezes não se consegue produzir novamente uma prova que já existe. A testemunha faleceu, ou o bem sobre o qual foi realizada a perícia pereceu, então não há mais condições. A única coisa que existe é uma prova produzida em outro processo. Então, para não se afastar dessa busca da verdade, se há algo que já tem condições de demonstrar a realidade dos fatos, vamos aproveitar e vamos utilizar. Essa é a ideia da prova emprestada. E o procedimento dela é o mesmo da prova documental. Se possível, deve ser apresentada na inicial ou na contestação, de acordo com o código. E se não der, ela pode ser apresentada depois, mas tem que mostrar que não há má fé, não é uma tentativa de surpreender, e o momento deve ser adequado ainda. Falando assim parece simples, mas há alguns requisitos e nós vamos ver que eles são, às vezes, divergentes na própria doutrina. Um requisito que eu trouxe é relativo às garantias processuais do processo-fonte. Disse que só pode ser utilizada uma prova emprestada se no processo-fonte havia a presença de um juiz que assegurou a garantia do contraditório, da imparcialidade, que zelou pela produção probatória. Esse é um requisito forte que a doutrina, uma parte da doutrina, insiste que ele deva ser observado, ou seja, só poderia ser utilizada a prova emprestada de um outro processo judicial. Mas o próprio professor Daniel, tratando desse assunto, ele bem diz que essa é uma opção, aqui no nosso caso nem é legislativa, porque não tem nada na lei. É uma opção complicada, porque, vamos ver nos Estados Unidos, as provas testemunhais são produzidas nos escritórios de advogados. Então, vai todo mundo lá, escuta o que uma parte tem para dizer, toma termo e depois junta no processo, independentemente do juiz. Então é mais uma questão cultural, essa necessidade do juiz, como se isso legitimasse as provas produzidas e a ausência dele não legitimasse. Há uma decisão sobre esse tema do STJ que vai nessa linha mais ousada de que mesmo a prova produzida num processo administrativo, ela pode ser sim utilizada como prova emprestada. Aqui o caso era de servidor público de uma agência reguladora e havia um processo disciplinar contra alguma infração cometida por ele. Ele foi demitido, etc. E aí a prova que foi ali produzida, evidentemente não foi perante um juiz, mas ela foi levada para o processo na forma de prova emprestada. E aí o ministro Arnaldo Esteves Lima, no mandado de segurança número 15.411 do Distrito Federal, foi bastante claro com relação ao entendimento dele a respeito das provas emprestadas. Está na ementa. É cabível a adoção de provas emprestadas, desde que respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do processo administrativo disciplinar. Então a questão do juiz, para ele, foi relativizada. Ele entendeu que... Eu particularmente prefiro esse entendimento. Eu não acho que a presença do juiz seja essencial para nada. Há situações até também... o próprio professor Daniel comentou, do Ministério Público ter chamado na fase de inquérito civil, foi lá apurar as circunstâncias para ver se entrar com ação civil pública ou não,
e ao chamar para depor o suposto réu, já chamou também o advogado dele. Falou, venha fazer acompanhar de advogado, todo mundo acompanha, a gente toma termo, etc. Que foi uma tentativa já de buscar esse respeito à ampla defesa e ao contraditório. Realmente parece mais interessante, mas ainda mais com o texto aí, eu acho que o problema continua, poderia ter ido um pouco além, o reformador, o projetista do novo código, eu acho que um pouco mais de ousadia seria conveniente. Vai continuar a discussão e aí vai depender do lado que vocês estão na briga, para ver quem que vocês vão falar. Olha, foi processo administrativo, não pode, porque não tem o juiz. Ou então, se vocês estão do outro lado, falam, não, a prova emprestada é boa, tudo foi observado direitinho lá, estava... enfim. Mais um requisito muito mais importante, e aí não tem muito como fugir dele, é o contraditório. E contraditório, em matéria probatória, significa assegurar a ampla participação na admissão, na produção e na valoração da prova. E aí já fica difícil falar em prova emprestada. Porque se nós estamos pensando em participação na admissão e na produção, a lógica manda que essa parte contra quem será oposta à prova emprestada também tenha participado do processo fonte. A professora Ada Pellegrini até vai além, ela diz que todas as partes devem ser as mesmas, mas parece que ela fica um pouco isolada na doutrina. A orientação é mais no sentido de que basta o réu estar presente na prova emprestada. Isso limita bastante o aproveitamento da prova emprestada, porque nem sempre raramente vai ser o mesmo réu, a mesma circunstância, só que outro autor que está demandando a mesma situação. Muitas vezes tem provas produzidas em um processo que são úteis para outro processo cujas partes são diferentes. Então, dizer simplesmente que não pode ser utilizado porque o réu não participou, ou aquele contra qual será oposta a prova não participou, é limitar e restringir essa busca da verdade. Muitas vezes não é possível fazer. Então, como resolver o dilema, né? Se ela pode ou não ser oposta contra quem não participou do processo fonte? Essa é uma pergunta. Então, eu já volto aqui. Então, o que se faz? Se relativiza o contraditório. Essa é uma questão que soa muito estranha para nós, mas o que determina tudo é a análise daquele princípio da proporcionalidade. Ele que vai incidir aqui no caso para se analisar quais são os valores envolvidos. Então, a aplicação do princípio da proporcionalidade. Se o fundamento para a utilização da prova emprestada for apenas a celeridade, olha, tudo bem, você não foi parte aqui nesse processo, mas teve uma testemunha minha que eu já ouvi em outro processo sobre essa mesma questão, posso trazer para cá, tudo? Fala, bom, para que isso? A testemunha está viva, dá para ouvir? Tá, não, mas é só para ganhar tempo. Ah, mas eu não vou participar. Então, o tempo frente ao contraditório, ele é fraco. A economia processual sempre foi um princípio considerado fraco, um subprincípio. Por mais que se queira aumentar a celeridade do processo, você tem que ir com muito cuidado, porque a segurança jurídica é um valor muito mais importante, então, e o contraditório é fundamental. Então, numa situação dessa, a solução, o contraditório vence, e aí deve ser produzida uma nova prova, não há prejuízo algum a não ser o tempo. Mas a situação mais complicada existe quando o problema, os valores que estão envolvidos naqueles fundamentos que eu mencionei da prova emprestada for a própria busca da verdade. Uma testemunha que foi ouvida e que morreu, não pode ser mais ouvida, a parte contra a qual será oposta a prova não participou do processo fonte, mas não tem mais como produzir aquela prova. O bem pereceu. Aí fica complicado, porque são valores importantes. A busca da verdade, a efetividade do processo contra o contraditório. Nesses casos, se entende que a busca da verdade deve prevalecer, mas o juiz deve ter habilidade para... vamos voltar. O juiz deve ter habilidade para conceder a essa pessoa contra a qual foi oposta a prova emprestada oportunidade de se manifestar a respeito dessa prova, inclusive... por exemplo, uma perícia que foi realizada,
até quem conta também, o professor Daniel, um caso que aconteceu com ele no escritório, que é bastante interessante. Foi realizada uma perícia no processo fonte, e aí depois o laudo pericial foi apresentado no processo receptor, contra a parte que não participou do processo fonte. Falei, não participei, olha, só que o bem pereceu. O bem pereceu, não dá para fazer mais perícia. É ou essa ou é só essa. Falei, não quero saber, não vou aceitar. Bom, o que o juiz fez? E aí que eu acho que a habilidade do juiz é fundamental, né, se a gente quer modernizar o processo, se a gente quer buscar efetividade. O juiz falou, bom, tá bom, eu vou aceitar o laudo pericial, você não participou da perícia, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar o mesmo perito, vou te dar prazo para apresentar quesitos suplementares, traz assistente técnico, faça um parecer também sobre a perícia, e mais, vamos chamar em audiência de instrução e julgamento esse perito, para falar sobre tudo que aconteceu. Então, se o contraditório não foi observado na sua plenitude, na admissão e na produção da prova, o juiz ele foi atrás de mecanismos para compensar esse contraditório mitigado. Então, eu acho que são valores subjetivos, são valores complexos, mas que estamos acostumados no nosso dia a dia de advogado a lidar com eles e, dependendo da situação que a gente tiver, a gente tem que tentar convencer de um jeito ou de outro. Academicamente falando, minha visão é que realmente a busca da verdade deve prevalecer sobre o contraditório, porque há ainda um dos componentes do contraditório que a gente mencionou, que é a admissão, produção, participação na admissão, na produção e na valoração da prova, que permanece. A valoração da prova está aí. A parte pode vir e falar, olha, tudo bem, mas se a testemunha falou assim, ela falou, mas ninguém perguntou para ela isso, ele vai participar ativamente do convencimento do juiz e da valoração da prova que será feita pelo juiz. Então, isso também ajuda a relativizar o problema. Um outro tema que foi que o projeto jogou luz e que, na verdade, só gerou complicações, é o relativo à prova ilícita. Por que eu digo isso? Porque o projeto original tinha esse dispositivo que foi excluído no Senado. Foi excluído sem fazer menção alguma à prova ilícita, se pode ou não, etc. O que dizia o projeto original? Artigo 257, parágrafo único. A inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito será apreciada pelo juiz à luz da ponderação dos princípios e dos direitos fundamentais envolvidos. No Senado, acho que também tinham pressa de aprovar, era uma questão complexa, certamente a Comissão de Constituição Análise de Constituição e Redação, certamente não passaria porque há um dispositivo muito claro na Constituição que veda o uso da prova ilícita. Veda cabalmente. Só que o texto que está aqui é um texto que vem sendo adotado por parte da doutrina, que entende realmente que a prova ilícita, essa vedação constitucional, deve ser analisada diante de outros direitos fundamentais envolvidos. No processo penal isso é muito mais fácil visualizar. Você tem uma interceptação telefônica ou uma invasão de computador em que se descobre um monte de falcatrua, etc. e tal. Ou então gravação clandestina que flagra muitas vezes babá, batendo nas crianças, etc. O juiz ele fala, não vou ver, não posso utilizar. É difícil, né? Então, um valor envolvido é um bem da vida, seja a liberdade, seja a própria integridade física, etc. Então, se adota-se, parte da doutrina e da jurisprudência, adota o princípio da proporcionalidade, que é isso que está aí, parágrafo único, que é esse juízo de ponderação dos valores envolvidos no processo. Só que no Senado isso não passou. Mas não passar não resolveu o nosso problema também, porque volta à situação de hoje, que é exatamente essa divergência com relação a... essa divergência oscila entre a recusa total da prova ilícita e a aceitação em algumas situações como essa que eu mencionei. Só que se a doutrina é divergente, se a doutrina tenta enfatizar a necessidade da busca da verdade, ainda que por meio ilícito, e até o professor Bedak ele
no livro Poderes Instrutórios, escreve bastante sobre isso. O professor Bedak, ele é um entusiasta, né, da efetividade do processo, até a tese de titularidade foi essa. E para ele, assim, quanto mais condições der ao juiz, melhor. Então vamos aceitar a prova ilícita, sim. Só que punindo aquele que a obteve por meio ilícito. Então, isso não impede do juiz aproveitar. Só que essa é uma tese bonita que não, infelizmente, eu não indico, infelizmente, que eu tenho muita convicção, tenho medo realmente, porque o estímulo a utilização da prova ilícita estimula que ela seja produzida novamente, né? Tá bom, vale a pena ou não vale? Não, se estão aceitando, então tudo bem, vamos sair grampeando o telefone, vamos fazer um monte de coisa aí, porque tem sido aceito pela jurisprudência, que relativiza em função da efetividade. Então, o caráter pedagógico aqui é fundamental. E o Supremo Tribunal Federal adota realmente a tese de que a prova ilícita não pode ser utilizada de forma alguma, e qualquer outro meio que tenha sido produzido em cima daquela prova, qualquer consequência daquela prova também não pode ser utilizado. E aí ele adota a teoria do Fruits of Poison Tree, que é os frutos da árvore envenenada. Se a raiz está envenenada, tudo que vier de lá está envenenado, não pode ser utilizado. Até separei aqui, é realmente muito mais comum em termos de processo penal, mas há um julgado do STF que é bastante claro, até o ministro César Peluso, presidente, que ele diz, HC, para quem estiver anotando, HC 90298 do Rio Grande do Sul. Na ementa diz, considera-se ilícita a prova criminal consistente em obtenção sem mandado de dados bancários da ré e, como tal, contamina as demais provas produzidas com base nessa diligência ilegal. Ou seja, é a teoria adotada em sua plenitude. Então, essa mudança do projeto simplesmente manteve as coisas como elas estão, que fica tudo um pouco complicado, mas vai depender da situação concreta, da tentativa de convencer o juiz e, quem sabe, no seu caso, se você estiver usando uma prova ilícita, quem sabe não chega no STF. É uma situação complicada essa. Fato é que o Código Processo... Eles tentaram reformar para adotar a teoria que eles entendem, a comissão entendia mais adequada, e o Senado, certamente temeroso disso ser vetado, não passar, atravancar todo o andamento, excluiu e manteve a situação que está hoje, que é salve quem puder, vamos brigar, ver o que prevalece. E aí um tema bastante interessante, que também o projeto vem a tratar e até tentar resolver uma questãozinha bem chata no nosso dia a dia. Às vezes tratar propriamente da inversão do ônus da prova e do momento que isso deve ser feito, vamos só ter bastante clareza do que é o ônus da prova e para que ele serve, né? Os critérios de distribuição do ônus da prova, eles estão no código, mas eles não são o final desejado para o processo. Julgar um processo de acordo com a distribuição dos ônus da prova, ou seja, o autor não provou o fato constitutivo do seu direito, ou o réu não provou o fato distintivo, modificativo, impeditivo, significa que o juiz não conseguiu se convencer acerca da verdade dos fatos. Não há elementos probatórios suficientes para que ele chegue à convicção acerca da verdade do que aconteceu. Na ausência desses elementos é que ele passa a utilizar as regras de distribuição do ônus da prova. E se a gente pensar em efetividade do processo, isso significa um distanciamento daquela realização do direito material, dando aquilo a quem tem direito. Até o professor Dinamarca, ele fala isso muito melhor que eu, a respeito da efetividade, que é isso que se busca. Ele diz, o processo tem de permitir que a parte obtenha tudo aquilo a que tem direito e precisamente aquilo a que tem direito. Julgar pelos critérios de ônus da prova pode ser um distanciamento disso, porque o juiz não sabe se ele fala, olha, você devia ter provado isso, talvez você tenha um direito, mas como você não provou, eu vou julgar e falar que você não provou, então você perdeu o seu direito, muito embora talvez até você o tivesse. E a primeira coisa que o juiz deve fazer, quando ele estiver numa situação dessa em que
ele verifica que não há elementos probatórios suficientes para julgar, antes de sair julgando com relação com base nos critérios de distribuição do ônus da prova, ele deve atuar. Ele deve converter o julgamento, se ele achar que é útil, que é possível, ele deve converter o julgamento de diligência, determinando de ofício a produção de provas ou até dando vista às partes. Digam aí que prova vocês querem produzir, porque está faltando coisa aqui. Então, esse ativismo judicial é importante, né, nesse momento. Mas, se nada disso for possível, se o juiz achar que também converter o processo, converter em diligência não vai adiantar, passa-se então ao julgamento de acordo com os critérios de ônus da prova, porque ele não pode proferir o non liquid, falar, olha, como eu não estou convencido, não vou julgar, ponto final. Não, aqui o juiz é obrigado a julgar, e o jeito que se encontrou dele julgar foi de acordo com os critérios de distribuição do ônus da prova. E aí surge a dúvida que a todos atormenta. Qual é o momento da inversão do ônus da prova? O juiz ele deve inverter só na sentença, ou antes ele já deve, por exemplo, no saneador, inverter e falar, olha, aqui mudou tudo, você como é consumidor, quem tem que produzir a prova é o réu, e não na verdade. Então, qual é o momento? E essa questão do momento é importante, porque se diz que é uma regra de procedimento, se o juiz faz isso apenas na sentença, pode-se alegar que é a nulidade, porque eu não sabia que eu tinha que produzir essa prova. Como é que você pode julgar contra mim falando que as provas são insuficientes e que eu deixei de provar? E cabia a mim provar, eu nem sabia disso, que agora você inverteu na sentença, como é que eu ia saber? Bom, o fato é que, e muito se discute na doutrina a respeito disso, há quem entende com razão, eu acho, que é uma injustiça, inverter só na sentença. Só que o fato é que o código, do jeito que está hoje, o nosso código de 1933, ele nada diz a respeito do momento, ele simplesmente relega para a sentença mesmo, ele não impõe a necessidade de intimar a parte, não há em lugar nenhum essa obrigatoriedade. Então, na doutrina, não é majoritário, mas é bem controvertido até, mas diria que está 50% esse assunto, ou talvez 60% a favor de regra de julgamento. Mas na doutrina se entende que o ônus da prova pode sim só ser invertido na sentença. Só que prova de que essa divergência doutrinária repercute na jurisprudência está no Superior Tribunal de Justiça. O STJ, decisão recente, 2007, o ministro Coalha Barbosa, ele entende que é regra de procedimento. A inversão deve ocorrer antes do término da instrução processual e na admitida aplicação da regra só quando da sentença proferida, entendendo que aqui seria uma surpresa, indevida, etc. e tal. Muito bem, então só bom, o STJ já resolveu, estou advogando, estou tranquilo, não vou ficar preocupado em produzir todas as provas, porque quem tem que produzir é outra parte, se eu não produzir, beleza, eu ganho de acordo com os critérios de distribuição do ônus da prova. Só que o STJ, em 2008, o ministro Sidney Bennett falou: sendo a inversão do ônus da prova uma regra de julgamento, plenamente possível seja decretada em segundo grau de jurisdição, não implicando esse momento da inversão em cerceamento de defesa para nenhuma das partes. Então o STJ tem dois entendimentos completamente divergentes, cada um de um lado. Sensível a isso, o projeto de novo código adota, enfim, a regra de procedimento, falando que a inversão deve, sim, ocorrer antes do julgamento. E aí está lá, no artigo 1º do artigo 358. Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso do disposto no artigo 357, que é a reprodução daquilo que a gente já conhece, fatos constitutivos, etc., deverá dar à parte oportunidade para o desempenho adequado do ônus que lhe foi atribuído. Isso aqui parece... Isso não tem no de hoje, no atual. É pela ausência desse tipo de disposição que hoje existe a divergência, porque não tem nada disso no Código. Com esse artigo, com esse parágrafo, as coisas ficam muito mais tranquilas. Agora veja que
aqui ele fala, sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso. E por que diz isso? Porque o novo código adota a teoria da carga dinâmica das provas, segundo a qual aquele que possui maiores condições técnicas deve produzir a prova. É o artigo 358 caput que está aí. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo a parte que estiver em melhores condições de produzir. Acontece... isso é muito comum em situações de banco, mas que o Código do Consumidor já autoriza a inversão. Só que aqui o código está indo além, ele está trazendo essa possibilidade de inversão para qualquer tipo de relação que envolva alguma coisa técnica ou mais complicada. A questão não é financeira, é dificuldade técnica mesmo, condições propícias para realizar aquela prova. Na Argentina, a Cultura defende bastante lá, é assim. E hoje já pode ser também, independentemente do novo código, nada impede que o juiz venha e fale, olha, aqui para produzir, eu já inverto para você, acho que é melhor você produzir. Diante desse papel, esses poderes instrutórios que o juiz tem, ele tem o papel realmente de agente da justiça, ele pode determinar a prova de um jeito ou de outro. Mas o novo código ele afasta qualquer dúvida a respeito dessa possibilidade e já permite. A única questão que fica com relação à inversão do ônus da prova é relativa aos encargos, né? Quem teria o encargo de provar. A inversão é apenas técnica, continua sendo aquele que requereu a prova que deve efetuar o pagamento. Então, se for consumidor que não puder pagar, ele peça assistência gratuita ou paga ao final, etc. Mas inverte só o ônus, que então vai ser apreciado ao final se produziu ou não, e não o encargo. Não é porque você é autor, que contra você foi, a seu favor foi invertido o ônus da prova, você não precisa pagar mais a perícia. Não é isso. O parágrafo 2º do artigo 358 acolhe a orientação da jurisprudência, que é nesse sentido atualmente, deixando claro que a inversão do ônus da prova, determinada expressamente por decisão judicial, não implica alteração das regras referentes aos encargos da respectiva produção. Então, com isso as coisas ficam mais tranquilas. E, assim, eu procurei tratar as coisas, talvez, de um jeito um pouco mais horizontal e não tão vertical cada ponto, mas para introduzindo as novidades que vêm por aí, aparentemente elas vêm, e se elas não forem introduzidas, são temas atuais, constantes, essa questão da revelia, poderes instrutórios, inversão do ônus da prova, são temas que afligem a todos que atuam em juízo, né? Mas, vamos lá, vamos então imaginar que foi aprovado o código. E aí, como é que ficam as provas dos processos pendentes? Porque as provas dos processos encerrados acabou, entende? Processos novos vão obedecer totalmente o código, mas fica a dúvida do processo pendente. O que vale? Vale a regra quando eu ajuizei. Então, quando eu ajuizei, eu estava diante do código de processo antigo. É isso que vai reger o processo até o final? Ou não, agora tudo que eu já produzi deve ser repensado em função do novo código, então deixa eu correr para adaptar as coisas. E a solução que o projeto dá, eu achei muito boa. Especificamente, há uma preocupação do projeto, especificamente com relação às provas, que é o artigo 9, na verdade não é o 965, esse era o artigo da redação original, o número da redação original, que foi mantido, mas o número mudou, ele passa a ser o 1003 do projeto modificado. Fala, as disposições de direito probatórias adotadas neste código aplicam-se apenas às provas que tenham sido requeridas ou determinadas de ofício a partir da data de início de sua vigência. Ou seja, você vai pedir uma prova já vigente o novo código, aí o procedimento vai ser adotado do novo código. Se for antigo, segue o procedimento antigo. Isso atende a... E o artigo 1000, até eu não coloquei, mas sempre fica também a dúvida com relação aos demais, porque aqui é específico sobre provas, né? Mas o artigo 1000 do projeto do novo código fala que
Ao entrar em vigor esse código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogado o Código de Processo Civil instituído. Aí ele explica um pouquinho mais, veja, ele é bastante claro, aplica-se aos processos pendentes. Isso aqui o professor Dinamarco e também o Moacir Amaral Santos fala que é a adoção de uma linha que é chamada de isolamento dos atos processuais, que significa o seguinte: a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos processuais já realizados e disciplina o processo a partir de sua vigência. Então, não há grandes preocupações com relação a direito intertemporal, as coisas vão ser tranquilas, tem que tomar muito cuidado com as novas regras para processos novos, mas aqueles processos pendentes não deve ter muito problema. Sempre com atenção, sabendo que as novas regras valem sim para os processos pendentes, desde que aquele ato não tenha sido praticado. E assim, eu me coloco à disposição, eu procurei fazer um trabalho com mais amplitude do que com profundidade, porque assim a gente consegue abordar mais temas. Sobre a inversão do ônus da prova, eu poderia falar 3, 4 horas aqui e muito mais, mas talvez não atendesse particularmente eu mesmo, tenha essa ansiedade com relação ao que vem por aí, se é que vem ou não, mas se vier, vamos saber mais ou menos o que está vindo. A gente já vai se preparando, vai ficando com os temas claros na cabeça, para sempre que se deparar com ele, dar uma estudadinha de novo, falar, vai vir prova emprestada, o ônus da prova vai inverter, ou se está diante de uma situação... como advogado, falando, aqui inverteu, mas espera aí, a inversão é regra de procedimento, tanto que no novo código já está lá. Então você pode também tentar trabalhar desse modo, etc. E eu fico à disposição para perguntas, agradeço a paciência e a atenção de todos. Obrigado.